Olá, amigas, amigos, sejam bem-vindos à nossa conversa de todas as terças-feiras. E hoje o nosso tema é muito especial porque é um pedido de dois amigos que nos solicitaram que a gente falasse sobre mediunidade e saúde mental. Então, nós hoje vamos conversar sobre isso. Então, vamos aguardar alguns instantes, as pessoas estão entrando. Boa noite, Vera. Verinha está sempre aí com a gente. Ana Paula. Boa noite, FM Gontijo, France. Boa noite, Érica Rezende. Boa noite, Yuri Moreira, Meire Moreira. Boa noite para vocês. Boa noite, advogada Alina Bueno, Raquel Barbadini, Regine Selle, Castro Alves. Boa noite, Gilda Dorna. Sejam bem-vindos, Rosemary, Faustino, psicóloga Edna Dias, boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa conversa. E como nós sempre lembramos, essa live não fica gravada no Instagram. Então, se você quer que alguém acompanhe, alguém que possa se interessar pelo tema, alguém que queira conversar, porque durante a nossa fala, vocês podem participar. Isso é importante, a gente poder compartilhar as ideias de vocês, responder as perguntas, esclarecer as dúvidas. Isso é sempre um imenso prazer para todos nós. Então, nós estamos falando nesse momento, né, no nosso Instagram, e estamos aí aguardando mais um minutinho para a gente ver. Boa noite, Célia. Sejam aí bem-vindos. Boa noite, Ana Paula, Camilo, Tati Parreiras, que bom tê-los aí, Ângela Simil, Bete Milagres, sejam bem-vindos todos vocês nessa nossa conversa. Nós, para quem está entrando aí a primeira vez, para quem não nos conhece, para quem foi chamado pelo tema, meu nome é Roberto Lúcio Vieira de Souza, eu sou médico, sou psiquiatra, sou psicoterapeuta do Instituto Renascimento em Belo Horizonte e trabalho com saúde mental e espiritualidade há mais de 42 anos e trago essa experiência todas as terças-feiras, falando sobre algum tema de saúde mental, algum tema dentro da abordagem da espiritualidade, para que as pessoas possam ser esclarecidas, possam ser auxiliadas, as famílias possam receber orientações que ajudem o tratamento delas e dos seus entes queridos. Vamos lá começar, lembrando desde já que, embora estejamos falando sobre mediunidade, a nossa conversa não é sobre espiritismo, mas como a área da saúde mental observa a questão da mediunidade e como ela pode influenciar ou não dentro da perspectiva do tratamento da saúde mental e de como diferenciar também mediunidade
de quadros psicopatológicos. Lembrando que, na perspectiva de quem trabalha com saúde mental e espiritualidade, a mediunidade é considerada uma das experiências espirituais. Então, a terminologia que é usada no campo da ciência é experiências espirituais. E o que são as experiências espirituais? Segundo o doutor Alexander Moreira, que está diretamente ligado à Universidade Federal de Juiz de Fora, ao NUPES, que é um núcleo de pesquisas em espiritualidade e saúde. As experiências espirituais são alterações de consciências que muitas vezes podem ser interpretadas como psicoses. Então, vamos entender que nós estamos falando de uma alteração da consciência. Alguns estudiosos que trabalham com a consciência e a visão da espiritualidade, eu me lembro quando da formação em terapias de vivências passadas, né, a gente às vezes discutia essa questão se é uma alteração ou uma ampliação da consciência. Quando a gente fala de alteração, a gente está falando de algo adoecido, anormal. Quando a gente fala de ampliação, nós estamos falando de uma expansão da consciência. Então, a experiência mediúnica é uma experiência de ampliação da consciência, segundo a nossa observação. O que é médium? Primeiro, também, antes de falar sobre médium, lembrar que o termo mediunidade e o termo médium foram criados e apresentados através da doutrina dos espíritos. Então, essa terminologia, ela surge na história da humanidade na segunda metade do século XIX, depois de 1857, porque em 1857 foi quando Allan Kardec lançou o primeiro livro sobre a doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos, em Paris, e o termo mediunidade vem a partir daí. Então, ele não existia anteriormente. Então, nós buscamos o conceito de médium dentro da própria doutrina espírita para aqueles que não conhecem. Então, Kardec coloca em O Livro dos Médiuns, no capítulo 9, o seguinte: que todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é por esse fato médium, que ele traz dentro da visão do espiritismo que isso é uma faculdade inerente ao homem. Então, ela não se constitui um privilégio exclusivo de nenhuma doutrina, de nenhuma experiência de vida, nenhuma escola filosófico-cultural. A mediunidade, ela sempre esteve presente na vida das pessoas. E Allan Kardec coloca no capítulo 14 que pode-se dizer que todas as pessoas são mais ou menos médiuns.
mas no capítulo 9 ele reforça que usualmente só se chamam de médiuns aqueles que têm uma faculdade mais caracterizada, mais ostensiva. Então nós vamos ver o fenômeno espiritual, ele é presente na história da humanidade. E as pessoas pelos quais eles acontecem foram chamadas por Allan Kardec de médiuns. Né? Então, todas as religiões, todas as culturas, elas apresentam essas experiências espirituais e, para isso, ela tem esses sensitivos e todos eles poderiam ser chamados de médiuns. A mediunidade, segundo um texto da Revista de Psiquiatria Clínica de 2013, um texto do Dr. Alexander Moreira, ela é uma experiência humana disseminada pelas diversas sociedades ao longo da história. Ela é uma experiência em que o indivíduo, que é chamado de médium, ele alega estar em comunicação com ou sob a influência de uma personalidade falecida ou de outro ser não material. Desde o século XIX, né, houve uma substancial negligência da tradição das investigações científicas sobre a mediunidade e as suas implicações com a natureza da mente. E há algum tempo, né, nós diríamos que aí mais ou menos 30 anos ou menos, começou-se a se preocupar novamente com essas pesquisas, mas essas pesquisas, elas vêm crescendo aos poucos desde a metade do século passado. Então nós temos aí um período de interrupção, mas isso volta a acontecer. Muitos profissionais que ainda têm dificuldade, inclusive, de aceitar esses aspectos da espiritualidade, eles acreditam que a mediunidade seria um tipo de loucura ou um tipo de paranoia. Então, nós vamos ver profissionais que lidam com essas questões ainda dessa maneira. O que é loucura? Né? A loucura é um quadro onde, né, a pessoa perde a consciência da realidade ou tem a consciência da realidade comprometida, o juízo do que é real, e geralmente esses quadros de loucura, eles apresentam alucinações, que são alterações da senso-percepção, a pessoa vê, ouve, né? Às vezes interpreta as coisas da realidade fora, dentro de uma visão, né? Ele interpreta uma vidência, uma leitura de uma visão fora da realidade, e as pessoas normalmente não percebem as mesmas coisas. E eles, né, que estão fazendo essa apresentação. No quadro especificamente das psicoses, que
Eu usei o termo loucura porque é um termo que é ainda muito usado, principalmente no sentido pejorativo, quando se fala de mediunidade, né? As psicoses, elas ainda apresentam os delírios, que são os pensamentos que não têm uma base, um respaldo com a realidade. Quando a gente fala de paranoia, e especificamente paranoia, a gente está falando de um transtorno mental que é caracterizado por um desenvolvimento insidioso, ou seja, que vai tomando conta de um sistema delirante duradouro, inabalável. Quem tem esse quadro, ele acredita ser perseguido, ser perturbado, mesmo. E ele, ao lado dessa crença que não tem um respaldo com a realidade, ele tem uma manutenção da clareza, da ordem do pensamento, da vontade e da ação. Ele tem uma vida aparentemente normal, mas ele tem um delírio de perseguição. Esse delírio pode ser acompanhado por interpretações delirantes, ou seja, coisas que estão na realidade são interpretadas como persecutórias. E esse quadro, ele é crônico. A sensação de quem está vendo é como se o indivíduo tivesse um lugar, um ponto que está estragado. Se você cutucar esse ponto, ele entra na paranoia. Você suspende o estímulo, ele aparentemente é uma pessoa normal. A gente vê alguns quadros muito característicos de pessoas que trabalham, que têm profissões, que têm cultura, mas em determinada área ele perde todo o sentido de realidade. Eu acompanhei muitos anos atrás a história de um advogado criminal muito respeitado. O trabalho dele, ele hoje já é falecido, o trabalho dele na cidade onde ele vivia, quando ele ia fazer júri, enchia de estudantes para aprender a habilidade que ele tinha na prática. E ele era no dia a dia uma pessoa que a conversa dele, as coisas eram normais, desde que você não perguntasse ele sobre os ETs. Os extraterrestres, aí ele entrava numa história que ele foi abduzido pelos extraterrestres, que foi levado, que tiraram o esperma dele, que fertilizaram extraterrestres, que ele tem filhos em vários planetas, essa coisa toda. Aí você voltava, perguntava para ele, por exemplo, como é que está seu time de futebol? Ele conversava normalmente, como se aquilo que ele tinha falado naquele momento não tinha mais presença na mente dele. Então, nós temos ainda, quando falamos de experiências espirituais, do ponto de vista do estudo de saúde mental, nós temos dois problemas: os problemas religiosos e os problemas espirituais. Por que nós estamos falando dessas questões negativas, aparentemente?
porque se associa a mediunidade a muitas coisas dessa perspectiva. Os problemas religiosos, segundo a psiquiatria, são conflitos relacionados à fé e às conversões religiosas. Então, tem pessoas que chegam ao consultório por causa desses conflitos, que fazem ela entrar em um quadro de ansiedade, depressão, de pânico, perderem o controle da vida, né, porque elas tiveram alguma perda ou apresentam questionamentos da sua própria fé, ou que no processo de conversão religiosa passam a viver uma angústia muito grande, um medo muito grande, e isto é um problema religioso. Não é um problema que a religião vai ter que resolver. É um problema que a pessoa tem com a religião. E aí ela vai ter que trabalhar isso numa psicoterapia. Ela pode até buscar ajuda de leigos religiosos que trabalham com acolhimento e atendimento. Mas isso pode ser feito com um profissional, de preferência um profissional que tenha uma abordagem mais ampla para que aceite e entenda todo esse processo. Os problemas espirituais, que são, né, outra classe de dificuldades, são conflitos que envolvem a relação com questões transcendentais ou derivadas das práticas espirituais. Então, são experiências místicas, por exemplo, desencadeadas por experiências de meditação. Nós temos aí as experiências de quase morte e temos, né, as emergências espirituais, que são as experiências acompanhadas de sofrimento, de transtorno, de angústia, de distúrbio de comportamento, que levam o indivíduo a um desequilíbrio, mas às vezes levam inclusive a família, grupos neste contexto. Por que eu separei tudo isso para pensar, para trazer para vocês? É para mostrar que hoje, ao contrário do que muitas pessoas querem entender, tem cada vez mais uma abertura para as questões da espiritualidade. Não é que a medicina, a psiquiatria, a área de saúde aceitam a crença no espírito. Não é isso. Mas ela já entende, ou essas áreas já entendem, que essas experiências são experiências humanas, elas necessariamente não são transtornos mentais e elas precisam ser abordadas de forma respeitosa e com uma qualidade de conhecimento para que o profissional possa fazer uma diferenciação do que é um transtorno mental e o que é uma experiência espiritual, ou o que é, né, um fenômeno espiritual e o que é um fenômeno psicopatológico. São coisas totalmente diferentes e isso é importante que a gente entenda. Uma pergunta, e foi a partir dessa pergunta que esses dois amigos nos pediram para falar do tema, a mediunidade, ela
tem algum relacionamento com doença mental, ou seja, as pessoas que são médiums, que têm manifestações mediúnicas, elas são consideradas portadoras de transtorno mental por só apresentarem esse tipo de fenômeno? Então, nós vamos ver que existem pesquisas recentes, existem estudos bem controlados que sugerem que médiums podem exibir habilidades e conhecimentos compatíveis com personalidades falecidas e improváveis de terem sido obtidos por meios ordinários. Esse estudo que fala para a gente sobre esse tema, ele está na Revista de Psiquiatria Clínica, que é uma revista que é editada sob a responsabilidade do Instituto de Psiquiatria da USP, e foi publicado em 2013, uma revista inteira falando sobre saúde mental e espiritualidade, com autores reconhecidos mundialmente por esse trabalho. E as conclusões que esse trabalho chegou é que o uso de métodos de pesquisas contemporâneos em experiências mediúnicas podem proporcionar necessária ampliação e diversificação da base empírica para que a gente possa entender o problema mente-cérebro. Esse é ainda um grande problema. Nós temos hoje grandes pesquisadores de diversas áreas preocupados em entender a questão da consciência. E que as pesquisas, os estudos, as evidências vão caminhando cada vez mais para uma possibilidade que essa consciência ela é extracérebro, extracorpóreo. Isso não está concluído, mas isso vem caminhando cada vez mais. E vários trabalhos vão mostrando isso. Há pouco tempo eu postei no Instagram indicando para quem se interessa sobre esses temas o livro que foi escrito pelo Dr. Alexander, pelo filósofo Humberto Schubert e pela psiquiatra Mariana do Rio Grande do Sul, que chama-se A Ciência da Vida Após a Morte, onde muitas ideias que são apresentadas de cunho materialistas, elas caem diante de um trabalho sério de profissionais que buscam entender esse processo. Aí vem uma questão que não é nova. No livro dos médiuns, no início da obra
Kardec se ocupa, num bom trecho, a esclarecer que mediunidade não é loucura e que desenvolver a mediunidade não leva o indivíduo a um transtorno mental. A palavra transtorno mental é o que a gente usa atualmente, né? Não seria o termo usado por Allan Kardec em o Livro dos Médiuns. Então, isso não é uma novidade. E a partir do século XIX, onde a ciência, ou melhor, os cientistas resolveram fazer de forma mais ostensiva uma cisão entre ciência e religião, dando a ideia que isso é uma constante na história. Isso não é uma verdade. A história mostra o contrário, que a ciência sempre caminhou ao lado, né, da religião. E grandes cientistas que fizeram grandes descobertas eram religiosos. Mas, a partir dessa cisão, foi se reforçando essa ideia que quem dizia que via espírito ou via espírito, que os espíritos se manifestavam através deles, que isso era loucura. Isso no Brasil, na primeira metade do século XX, foi muito enfatizado pelos psiquiatras. Eles chegaram a solicitar às autoridades governamentais para que orientassem, né, as autoridades policiais a prenderem todas as pessoas que se diziam médiums ou que diziam manifestar espíritos, né, que traziam alguma mensagem, alguma coisa espiritual, e que essas criaturas deveriam ser colocadas em manicômios, e nessa época eles existiam grandes, com áreas de de muita desumanidade, né, um desrespeito muito grande, e que esses médios, além de serem presos, deveriam ser acorrentados, né, para que eles não prejudicassem as pessoas. Isso foi tão pesado, né, tão verdadeiro, que surgiu uma expressão que é uma expressão brasileira que falava da loucura espírita, ou a loucura dos espíritas. Buscando ver, né, do ponto de vista de uma pesquisa, né, não era de um achismo, da forma que se interpretava, como aconteceu na primeira metade do século XIX, buscando uma experiência séria, o Dr. Alexander Moreira escolheu como tese do seu doutorado em psiquiatria pela Universidade de São Paulo, que é a universidade mais séria, mais respeitada do ponto de vista de pesquisas, né, no país, e enquanto instituição brasileira no mundo. Ele fez uma tese de doutorado que foi
aprovada por unanimidade. E nessa tese, ele estudou mais de 100 médiuns na cidade de São Paulo, que se submeteram a testes psicológicos, a avaliações clínicas, a anamneses psiquiátricas, a exames de neuroimagem, tudo o que era possível, para ver se essas pessoas eram, como se falava até então, portadoras de algum tipo de transtorno mental. E o resultado dessa pesquisa está na tese de doutorado do Dr. Alexandre, que pode ser acessada na biblioteca da Universidade de São Paulo, a USP, né, no Instituto de Psiquiatria, que esses médiums não eram portadores de transtornos mentais. E que, ao contrário do que se dizia, que eles eram prejudiciais à sociedade, que eles eram criaturas que não deveriam estar na sociedade, esses trabalhos, essas pesquisas mostraram que a grande maioria deles tinha uma melhor qualidade de vida social do que uma população normal. Que eles tinham um desempenho no trabalho e no relacionamento social maior, de melhor qualidade do que a população chamada normal, que foi pesquisada. Então, nós vemos que a conclusão desse trabalho é que não se pode relacionar a mediunidade com transtornos psiquiátricos e nem dizer que os médiuns são pessoas socialmente perigosas ou incapazes. Hoje, a orientação da Associação Mundial de Psiquiatria, ou melhor, da Organização Mundial de Saúde, que vem anteriormente, é que os fenômenos espirituais, eles não podem ser considerados sintomas de transtornos mentais. Que precisa ser avaliada a realidade das crenças espirituais de um povo, e por isso a inserção desses conceitos dentro daquela sociedade. Eles são totalmente aceitos e essas pessoas, elas participam dessa realidade sem quaisquer problemas. Então, mais uma vez, a gente volta. Hoje, um profissional médico, psiquiatra, ele não pode dar um diagnóstico de transtorno mental simplesmente porque um paciente dele fala das suas crenças espirituais, das suas experiências espirituais. Por esse simples fato, você não pode considerar um médium um indivíduo doente. Nós vamos ver, né, que as experiências psicóticas e os transtornos psicóticos, eles estão presentes também em
todas as culturas. O que é, como diferenciar uma experiência psicótica de um transtorno psicótico? A experiência psicótica é uma vivência num curto espaço de tempo onde o indivíduo fala de coisas que ele vê, ouve, das suas crenças que não são compatíveis com a realidade, mas que isso não interfere com a vida dele depois e que isso acontece e desaparece. Os transtornos psicóticos, ao contrário, tendem a recidivar, ou seja, a retornar, e muitos dos transtornos psicóticos se transformam em quadros crônicos, mesmo que não sejam na mesma intensidade, com a mesma sintomatologia do início, as pessoas ficam com sequelas. E o uso do medicamento, ele pode aliviar, ele pode reduzir de uma maneira drástica, mas ele não desaparece com algum sintoma, alguma característica que vai ficar nesse paciente. Por isso, porque o transtorno psicótico vai deixar uma sequela, todas as pessoas que são portadoras de transtornos psicóticos, todo quadro de transtorno mental precisa ser tratado o mais rápido possível para evitar essas sequelas. Essas experiências, foi feito um trabalho que foi publicado em 2010 numa revista chamada Schizophrenic Book, por Nuevo e seus colaboradores, que a partir da informação da Organização Mundial de Saúde, que aproximadamente 250 mil pessoas de 52 países tinham uma alta prevalência de experiências psicóticas. O que eles chamam de alta prevalência? É uma prevalência de quase 13% da população. Ou seja, em cada 10 pessoas de cada população, mais de uma vai apresentar uma experiência psicótica. Essa prevalência no Brasil é muito maior. De pessoas que relatam visões, escutar, ter algum contato espiritual. No Brasil, nesse trabalho, a prevalência foi de 32%. Esses 32%, eles foram associados com o diagnóstico de esquizofrenia em apenas 10% dos casos. Ou seja, desses 32%, só 10% num estudo se chegou à conclusão que essas pessoas seriam esquizofrênicas. E o número de experiências psicóticas, ou seja,
mais de uma delas teve uma correlação moderada com uma piora do estado de saúde das pessoas. E uma outra amostra nacionalmente representativa de latinos vivendo nos Estados Unidos, a prevalência das experiências psicóticas ao longo da vida foi de aproximadamente 9,5%. Mas essas pessoas que viveram essas experiências, 93% delas que relataram experiências psicóticas nunca haviam sido diagnosticadas com nenhum transtorno psiquiátrico. Nunca precisou de ir a um profissional e se tratar. Então, essa abordagem, ela é muito importante, né? Porque a gente vai ver que profissionais atualizados nos protocolos sobre esse tipo de avaliação tem que ter muito cuidado, porque dizer que alguém é um psicótico por causa dessas experiências, às vezes, você corre o risco de estar falando algo absurdo, pode estar dando remédio para quem não precisa e pode estar dando um estigma social para quem não precisa, já que mesmo as experiências psicóticas, na grande maioria das vezes, elas não precisam de uma assistência psiquiátrica. O doutor Alexander Moreira e o doutor Etzel Cardena, eles fizeram diretrizes, eles são psiquiatras vinculados à Associação Mundial de Psiquiatria. A Associação Mundial de Psiquiatria tem um departamento de saúde mental e espiritualidade. Esse departamento, inclusive, oferece orientações e diretrizes para a formação de profissionais de saúde mental em espiritualidade. Eles fizeram uma diretriz para avaliar o significado clínico das experiências espirituais. Ou seja, quais os elementos que você precisa buscar avaliar para dizer se o indivíduo precisa ou não de um tratamento. Seja do uso de medicamentos, seja de um tratamento psicoterápico especificamente por causa disso. Porque eu estou falando especificamente porque seria bom, útil, que todas as pessoas pudessem se submeter a uma psicoterapia. E lembrando disso, nós nos esquecemos no início, nós temos que cumprimentar hoje, né, dia 27 de agosto, a todos os psicólogos. Nós temos alguns psicólogos nos acompanhando aí pelo dia do psicólogo, né? E a gente que convive o tempo todo com o trabalho desses profissionais sabe da importância que eles têm para a saúde mental da sociedade. E que às vezes eles são vistos como nós, os psiquiatras também, com preconceitos, até com uma visão desrespeitosa ao trabalho deles. Parabéns aos colegas, que vocês possam ter um trabalho com muito êxito
que vocês possam cada vez mais se utilizarem de ferramentas que tirem as pessoas do sofrimento psicológico. Então, essas diretrizes, elas falam, primeiro, da ausência de sofrimento psicológico. As pessoas que se dedicam, que vivem essas experiências espirituais, elas não sofrem por causa dessas experiências. O que às vezes a gente vê de sofrimento é pela rejeição da experiência, pela não aceitação da experiência. Muitas vezes essas pessoas, elas acabam, inclusive, buscando profissionais para verem que elas estão doentes, porque elas não aceitam que o que elas vivem seja uma experiência espiritual. Ou por não terem uma crença religiosa, ou por não quererem viver essa experiência. Uma outra característica da experiência espiritual é a ausência de incapacitações sociais ou ocupacionais. Aqueles que vivem essas experiências espirituais, ao contrário das pessoas que têm quadros de psicose ou de qualquer outro transtorno, elas não são incapazes para viver o relacionamento da vida social e elas trabalham normalmente, produzem, às vezes são chefes de família, arrimos de família, com toda a sua capacidade. A experiência espiritual, ela tem curta duração. Ela acontece eventualmente, ela não tem um caráter invasivo na consciência e ela não compromete as atividades de vida diária da criatura. Então, as experiências delas não acontecem o dia todo. Elas não se tornam uma obsessão na cabeça da criatura. E ela tem uma atividade de vida, ela cuida dela, toma banho, ela se alimenta, higieniza, ela tem as suas responsabilidades, às vezes é ela que se sustenta financeiramente, tem equilíbrio econômico muito tranquilo. Um outro fator é que quem vive uma experiência religiosa, espiritual, ela tem um discernimento com relação à sua experiência. Ela sabe o que acontece. Ela tem ideia de que aquilo é algo espiritual. Ela sabe, inclusive, que tem pessoas que interpretam aquilo de outra maneira, sabem diferenciar essas críticas das observações que elas vivem. Então, isso é fundamental para quem trabalha com saúde mental poder diferenciar. Geralmente, essas pessoas têm alguma religião. A maioria delas vivem uma tradição religiosa. Então, como isso é visto, é diferente. Por exemplo, no Espiritismo é chamado mediunidade. Dentro
da Igreja Católica, esses fenômenos, quando acontecem, eles são dons, né, do carisma, né, eles são manifestações só de eleitos, a visão é diferente, mas o fenômeno é o mesmo. Dentro das tradições evangélicas, né, são manifestações ou do Espírito Santo, ou são manifestações do demônio. Então, nós vamos vendo todo esse contexto. Uma outra diretriz importante é que alguém que geralmente vive uma experiência religiosa, ela não tem uma comorbidade psiquiátrica. Ela não tem um transtorno mental. Isso não significa que todos os médiuns não tenham transtornos mentais. Eles podem ter o fenômeno, a experiência, mas serem deprimidos, ansiosos, terem transtorno obsessivo-compulsivo, ter um quadro de transtorno bipolar e tantos outros processos. Normalmente, essas pessoas têm controle sobre as suas experiências. É o normal, né? E o que é ainda mais importante de se observar é que essa experiência ela promove um crescimento pessoal da criatura ao longo do tempo. Então nós vamos vendo aí todo um contexto, né, bastante claro de ideias positivas que nos ensinam a fazer essa diferença. Lembrando a todos vocês, embora sendo espírita, embora podendo falar dessa abordagem dentro de uma visão religiosa, o que nós trouxemos aqui são todos conceitos, exceto o conceito de mediunidade e de médium que nós trouxemos do Espiritismo. Tudo isso é hoje móvel de estudo, é levado à formação de profissionais que buscam entender saúde mental e espiritualidade. E são alvo de pesquisas realizadas em todo, né, em todo o mundo. E essas pesquisas, elas não são só voltadas à questão do fenômeno mediúnico, né? Mas daquilo que o fenômeno, por exemplo, da meditação, da oração, que é um fenômeno místico, né? Ele traz de bem-estar para a criatura. Tudo isso hoje é estudado, tudo isso é bem organizado e catalogado dentro da área da psiquiatria. Eram essas as ideias, lembrando mais uma vez, quem entrou agora, que tem interesse sobre essa live não fica gravada no Instagram. Mas essa live, né, ela vai ser encaminhada para a equipe que trabalha conosco, ela está recebendo esse material, acompanhando essa gravação. E isso vai ser editado e vai ser colocado no nosso canal no YouTube. Se você não conhece ainda o meu canal, Dr. Roberto Lúcio, visite ele no YouTube, que é um canal de saúde mental e espiritualidade. Se inscreva, né? Se inscrever é importante para que a plataforma
tenha noção das pessoas que estão interessadas no tema. Então, se você não conhece ainda ou se você não se inscreveu, ao terminar a nossa live, visite o nosso canal no YouTube. Lá, todas as semanas nós temos um tema novo, algo novo que nós trazemos para vocês. Então, é importante que, além de escrever, vocês se marquem no sininho para as notificações. Vocês serão informados em primeira mão que saiu um novo trabalho dentro da nossa abordagem geral. Então, lembramos mais uma vez que nós temos aí todas as terças-feiras a nossa conversa. A semana que vem nós já adentramos, né, a primeira semana, né, de setembro. Então, terça-feira já é a primeira semana de setembro. E setembro é o setembro amarelo. É o setembro que a gente trabalha toda a sociedade, né, da área de saúde mental e todos aqueles vinculados a esse cuidado, numa prevenção e orientação sobre o suicídio. E na próxima terça-feira, nós vamos ter a presença do psicólogo Arnaldo Somavila, que tem uma especialização em suicidologia. E nós vamos falar sobre o que é suicidologia. Qual que é a importância dessa ciência que vem crescendo em saúde mental. E o que ela pode trazer para a gente para a prevenção do suicídio. Então eu aguardo vocês na próxima semana. Eu mais uma vez convido a todos vocês para conhecerem o nosso canal do YouTube. E agora a gente se despede, aqueles que nos acompanham ao vivo. Boa noite, durmam em paz. Um beijo no coração para todos que nos assistem e até terça-feira. E quem nos acompanha ou quer nos acompanhar, todos os dias no Instagram e no Facebook, nós falamos alguma coisa sobre saúde mental e espiritualidade. Até mais!